tô passando? Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Tem mais uma, tá? Você não tentou me enganar, eu me enganei. Eu me apaixonei pela pessoa que eu criei. E quando eu luto pra tirar você da mente, você não vai sofrer. Gente, o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Mesmo tendo diversas músicas, a gente ainda é idiota e cai na mesma situação. Hoje a gente vai falar quando a gente confunde aquele potencial com quase amor. Esses dias eu tava aqui conversando com os meus botões e eu cheguei numa reflexão muito óbvia. E é óbvia, mas quando eu vejo as pessoas falando sobre isso, eu vejo elas falando de um outro local que não é o local que eu vou falar aqui. Pelo menos eu vejo, né? Talvez você veja as outras pessoas falando sobre isso do mesmo lugar que eu tô falando. Que muitas vezes a gente não sofre pela pessoa, a gente sofre pela história que a gente criou com ela. E é algo totalmente diferente, porque uma coisa é o que a pessoa é e outra coisa é o que a gente inventou do que poderia ter sido, das histórias que a gente criou na nossa cabeça. E eu acho que muitas mulheres confundem isso. Cris, mas por que a gente confunde isso? Porque a gente é visionária, entendeu? A gente consegue ver potencial onde não tem, a gente é visionária em sofrer. Brincadeiras à parte, tá? Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu gosto de criar fanfic, sabe? Eu conheço alguém, a minha cabeça já faz alguns planos pra pum. Às vezes eu já treino, Joãozinho, ô João, amor, vem cá. Quem nunca fez isso? Atire a primeira pedra, tá? Atire a primeira pedra quem nunca chamou o nome da pessoa que gosta pra ver como que ela ficaria em vários tons. Mas o que eu quero dizer pra vocês? O problema não é a gente imaginar, porque imaginar faz parte do nosso processo, né? A gente tem a cabeça muito fértil. Eu acho que tanto homem quanto mulher, mas eu acho que mais mulher, principalmente se a temática é amor. O problema começa mesmo quando a gente começa a tratar essa fantasia como uma realidade, porque aí a gente conhece a pessoa e quer que ela entre exatamente na fanfic que a gente criou na nossa cabeça. E sabe o que acontece? A gente só se frustra. E com isso eu vou contar uma história pra vocês. Algum tempo atrás eu conheci uma pessoa, as coisas não fluíram como a minha cabeça fanficou, mas eu ficava muito com aquele gostinho de que eu queria que tivesse dado certo. Eu queria que tivesse acontecido tal coisa. E eu percebo que eu passei meses, às vezes, remoendo sobre aquela situação, não sei se foi meses ou foi semana, mas eu remoí a situação não pela pessoa em si, mas pela expectativa que eu criei do que a gente poderia ter sido, do que a gente poderia ter construído, do que a minha mente criou, entendeu? Porque minha mente criou um universo maravilhoso, só que aí é aquela questão, expectativa versus realidade entre a pessoa e entre o que minha mente criou, as coisas não estavam batendo. E com isso, o que eu vi? Que eu estava sofrendo por uma imaginação do que por uma realidade. E eu acredito que aí é o problema da gente criar expectativa com alguém quando a gente só vê potencial. Porque quando a gente só vê potencial, a gente esquece de ver quem a pessoa realmente é. Então, existe a pessoa, existe o potencial e o quanto isso é injusto. Porque como a gente imagina uma história com aquela pessoa, talvez a gente nem deixe aquela pessoa existir na nossa vida, porque a gente já criou um roteiro. Se a pessoa não tá seguindo aquele roteiro, porque o roteiro era o potencial, vai dar ruim. Não só para nós, mas eu acredito que também dá ruim para a pessoa, porque talvez ela gostasse de fazer parte da nossa vida, mas como ela não entra no roteiro que a gente criou, a gente vai sabotar todo o negócio, sabe? E o quanto tudo isso é muito injusto. Porque com isso, cada vez mais, a gente deixa de conhecer a pessoa e a gente começa a se relacionar com a imaginação que a gente criou sobre ela. E eu fico me perguntando, será que não é por isso que lá no fundo os relacionamentos não dão certo por causa disso? Porque a gente sempre está criando uma história sobre a pessoa e não vendo quem ela é de verdade? Porque quantas pessoas a gente vê de verdade? Porque se você parar para perceber, eu acho que é bom você sentar e fazer essa análise, tá? Você está enxergando as pessoas pelo que elas são ou pelas histórias internas que você criou sobre elas? Como psicóloga, eu quero te dizer algo. E eu parto do pressuposto que o teu cérebro pode ser o teu melhor amigo, ele pode ser o teu pior inimigo. E nesse caso, ele pode ser o nosso pior inimigo. Sabe por quê? Porque quando a gente está conhecendo alguém, nosso cérebro vai lá e começa a fazer o quê? A preencher os espaços vazios. Quando temos poucas informações sobre aquele sujeitinho que a gente está gostando, ele vai lá e fica completando todos os espaços que tem. E sabe com o que ele completa? Com desejo, com esperança, com carência. Na verdade, ele completa com aquilo que a gente gostaria de ver.
vê. É por isso que às vezes a gente sempre escuta aquela reclamação, nossa, no começo ele era uma coisa e hoje ele é uma coisa totalmente diferente. Será? Será? Será que no começo tu não tava fanficando toda uma história? E aí, como ele estava na fase da conquista, ele também ajudou a fanficar essa história. E depois que passou os meses, a pessoa se mostrou quem ela realmente foi. Porque existe aquilo, né? As pessoas dão sinais. Eu tava conversando com uma pessoa esse final de semana, na qual aconteceu uma situação muito chata, que fiquei assim, quis abaixar em mim a quinta série. E eu falei para essa pessoa o seguinte, né? Olha, eu vou respeitar a sua decisão, independente da decisão que você tomar, eu estou com você. Mas eu vejo que essa pessoa, ela não te merece, ela não é pra você, porque se a pessoa está fazendo isso no começo, ela já tá dizendo quem ela é. É claro que já tem toda uma história, uma fanfic, aquilo que poderia ter sido, aquilo que ia acontecer, principalmente quando você vai conhecer a família da pessoa, mas eu percebo que o sinal tá aí, sabe? Eu entendo que talvez pode ter acontecido coisas, mas não justifica o que essa pessoa fez. Pois é no comportamento que a gente conhece a pessoa, não na fala, tá? Mas bom, sabe o que é o verdadeiro assim problema do potencial? A gente pode chamar de expectativa, é que o potencial ele nunca decepciona. Porque o potencial ele sempre existe na nossa cabeça. Porque no nosso potencial a pessoa sempre vai responder a mensagem, ela sempre vai nos escolher, ela sempre vai nos respeitar, ela sempre vai nos colocar como prioridade da vida dela. No potencial, tudo dá certo. Mas é ruim é que quando a gente volta para a realidade é que o potencial não existe. Existe uma pessoa que tem vontades próprias, comportamentos próprios, que vai agir de acordo com o que ela acha que seja melhor. E se a gente se apaixonou pelo potencial que a gente viu nela, quando a gente vem para a realidade a gente se machuca, porque o potencial versus a realidade é algo totalmente diferente. E se você não entendeu nas entrelinhas até aqui, eu quero te falar o óbvio. Não se apaixone pelo potencial. Porque potencial não constrói relacionamento. Conheça a pessoa, observe a pessoa, fique ligada no comportamento da pessoa, porque é comportamento que constrói relacionamento. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu devo ter visto em algum lugar, que é o quê? Palavras mostram intenções, mas comportamento mostram prioridade. E eu sei que isso pode ser duro, e eu me lembro muito de um vídeo do Pablo Marçal. Eu sei que as pessoas não gostam muito dele, mas tem umas coisas que ele fala que faz muito sentido, tá? Que ele falou o seguinte, que se você quer conhecer uma pessoa de verdade, muta ela. Dá um mute na pessoa, tipo, cala a voz dela na tua cabeça e fica observando o comportamento, observe o coração dessa pessoa. Porque a partir do momento que você conseguir ver o coração dela, que, sei lá, acho que a gente pode traduzir em comportamento, você vai conseguir conhecer ela de verdade. Porque as pessoas conseguem muito enganar a gente pela fala, conseguem construir um mundo contigo. Quem nunca tomou um love bomb, né? Eu acho que é assim que se fala. A pessoa vai lá, te promete mundos em fundos, viaja com você, faz o que acontece, pum, chega um dia, ela foge não, ela some, e aí talvez ela já aparece namorando com uma outra pessoa e tudo mais, mas o que aconteceu? A gente se apaixonou pelo potencial, pelas palavras, esqueceu de olhar comportamento. Talvez essa pessoa estava demonstrando o tempo inteiro que ela ia dar PT, e ela vai lá e dá PT e você fica se sentindo a pior pessoa do mundo, porque você fica pensando que o problema é você. Com o tempo eu aprendi algo que me ajuda muito, que é observar como a pessoa vive, do que ficar ligada especialmente no que ela diz, sabe? Eu sempre observo mais comportamento do que palavras. Ok. Nesse caso que eu falei pra você, dessa pessoa aí que eu me apaixonei pelo que eu inventei sobre ela, eu realmente esqueci, tá? Eu esqueci essa frase, eu esqueci quando deu ruim, foi a primeira coisa que eu lembrei. Eu disse, cara, os sinais estavam na minha cara e eu quis ir lá ignorar. Palavras são importantes, principalmente se a tua linguagem de amor for palavras de afirmação, mas são atitudes que constroem e confirmam as palavras. Se a pessoa diz que quer te ver e ela nunca arruma tempo para você, ela não quer te ver. Se a pessoa diz que te ama e vive tendo comportamentos disfuncionais, talvez ela não te ama tanto assim, claro, né, gente? A gente já percebeu que traição não tem nada a ver com amor. Tem muito mais a ver com o caráter, porque ao longo do nosso desenvolvimento a gente vai achar pessoas bonitas, a gente vai achar pessoas atraentes, mas o que vai fazer com que a gente não, tipo, peque, não trai o outro, é o nosso próprio comportamento, é o nosso próprio valor, é a nossa própria visão de mundo. A gente vai olhar e vai dizer, olha, eu entendo que essa pessoa é super atraente,
né? Talvez seja uma oportunidade única, mas não combina com quem eu sou, trair o meu parceiro. Dentro dessa conversa, eu também quero aproveitar, porque pode ser que a gente confunde com esses gurus da internet sobre relacionamento, a seguinte questão. Eu vejo muita gente dando dicas, e eu acho que eu falei em um outro vídeo aqui sobre isso, sobre, se a pessoa demora para te responder, ela já tá com interesse em outra pessoa. Se a pessoa não faz isso, ela não te ama. Se ela não faz aquilo, ela não te ama. Porque aí fica tentando justificar, né, encontrar um comportamento para uma afirmação. Mas, gente, nós somos seres humanos muito complexos. E a gente nunca pode ver comportamento isolado de atitude. Às vezes a pessoa não vai falar, ficar se declarando para você o tempo inteiro que te ama, que você é o amor da vida dela, que isso, que aquilo. Ela pode não fazer isso, mas ela vai te demonstrar em comportamento o quanto você é importante para ela, o quanto ela te prioriza. Então a gente nunca pode ver, né, comportamentos isolados, palavras isoladas. A gente sempre tem que ver, ok, a Cris está dizendo que ela é psicóloga, ela se comporta como uma psicóloga. Ok, tá, gente? Talvez esse exemplo não seja tão bom assim, porque cada um tem um jeito de trabalhar, um jeito de ver o mundo. Mas a Cris diz que a minha amizade é importante para ela. Mas toda vez que eu mando mensagem para a Cris, ela sempre está ocupada, ela nunca pode me ouvir, ela nunca pode conversar comigo. Isso quer dizer que talvez a tua amizade não seja tão importante assim para mim, porque se ela for, eu vou encontrar um tempo para poder estar com você, eu vou encontrar um tempo para poder te ligar, para poder falar com você, porque a gente tem 24 horas no dia. Eu não acredito que não é possível que você não tenha 5 minutos para falar com alguém que é importante para você. Com isso, eu quero te dizer o quê? Sempre olhe o conjunto. Olhe como essa pessoa vai te tratar ao longo do tempo, se existe interesse, se existe constância, se existe presença. Porque um relacionamento bom não vai ser construído em cima de interpretações rápidas sobre o comportamento do outro. Ele é construído em cima de repetição de comportamento. E talvez maturidade emocional seja justamente isso. Parar de acelerar uma história que ainda está no começo e dar tempo para que ela possa crescer. Eu, Cris, sou uma pessoa muito prática, então eu ainda tô aprendendo a navegar nisso, porque para mim é muito claro, se eu quero, se eu não quero, eu não quero, se é um talvez, é um talvez, se é um não, é um não, então, quando eu preciso estar num lugar em que eu preciso parar para deixar com que as coisas venham a amadurecer, é um lugar que eu ainda estou aprendendo a transitar, porque para mim, minha cabeça é muito prática, é sim ou é não, não existe um não sei, um talvez. E se existe, ele é muito claro. Mas como eu estou me evoluindo e também estou evoluindo você, eu quero dizer para você, dê espaço para que essa história possa crescer, porque você vai com isso se apaixonar pela pessoa, por quem que a pessoa é e não pela história que você criou. Deixe para criar fanfics quando o negócio está bem engatado, sabe? Se tá no começo, tá no primeiro encontro, tá isso, tá aquilo, evita assim, cabeça volta, volta. Eu estou só conhecendo a pessoa, volta, não vamos fanficar, porque depois quem vai sofrer é a gente. Faz sentido isso para você? Se sim, eu quero te fazer uma pergunta. Você está sofrendo por uma pessoa ou você está sofrendo pela história que você criou na sua cabeça sobre essa pessoa? Porque são duas coisas totalmente diferentes. Essa semana eu quero te fazer um convite, principalmente você que adora ficar fanficando sobre as pessoas. E aí, gente, eu não tô falando só sobre relacionamento amoroso, tá? Ok, aqui entra mais relacionamento amoroso, mas faça isso também para as amizades, sabe? Para que você possa entender se você gosta de mim porque por causa dos meus comportamentos ou se você gosta de mim só pela história que você criou sobre quem eu sou na sua cabeça. Porque se você criou toda uma história, em algum momento eu vou te decepcionar, né? Então, com isso eu quero que você faça uma reflexão. Se existe alguém que tem ocupado seus pensamentos, que tem te deixado ansiosa, eu quero que você pegue um papel e uma caneta e eu quero que você coloque essas perguntas. Quem essa pessoa é? O que que ela faz? Como ela te trata? Quais comportamentos ela demonstra? Mas eu quero que você escreva fatos e não interpretação. Fato, essa pessoa vai me buscar no trabalho quando tá chovendo. A interpretação. Ai, essa pessoa diz que nos vê casando na Itália. Isso é interpretação, entendeu? Muito subjetivo, não tá acontecendo. Eu quero fatos, coisas que eu posso, tipo, contar, mapear, que são palpáveis. E de um outro lado, eu quero que você escreva tudo aquilo que você já imaginou. Os planos, as expectativas, as possibilidades, tudo aquilo que é interpretação, tudo aquilo que não aconteceu, que só tá na sua cabeça, sabe? Você já imaginou e você já fez na IA. Ai, eu já fiz isso, meu Deus.
ou pegou uma foto sua e da pessoa para ver como seriam os filhos e tudo mais. Isso tudo são fanfics, expectativas potenciais, histórias que a nossa cabeça está contando sobre a situação. E eu quero que você coloque isso no papel. E depois eu quero que você pare e compare essas duas listas. Eu tenho uma leve certeza de que há uma grande possibilidade de você estar sofrendo mais pela segunda do que pela primeira lista. E isso nos leva a refletir que o quê? Que às vezes você não está apaixonado pela pessoa, mas você está apaixonado pela fanfic que você criou sobre essa pessoa. E, cara, as fanfics, elas são perfeitas. O casamento é perfeito, nada dá errado. Por quê? Porque é uma fanfic, é uma história. A gente não tá lidando com pessoas reais, né? A gente só tá lidando com a nossa forma de ser e de ver o mundo. E fazer essa reflexão, eu acredito que seja um dos maiores atos de amor que a gente pode ter com a gente mesmo, que é parar de trocar a fantasia pela realidade, sim, dá tempo da gente conhecer quem realmente a pessoa é, porque a pessoa se mostra quem ela é pelo comportamento, gente. É assim que a gente consegue perceber se a pessoa é boa ou não. É nas contradições que a gente consegue perceber que a pessoa não, a pessoa diz para você de que você é o amor da minha vida, eu te amo, você é a pessoa mais importante, mas sei lá no jornal aparece que o cara matou a mulher e não sei o que. Aí a pessoa que tá do teu lado diz, mas ela mereceu. Se ela não tivesse feito tal coisa, se ela não tivesse saído com uma roupa tal, isso não tinha acontecido com ela. E aí você já fica percebendo, cara, o cara disse que eu me amo, que me ama, que eu sou a pessoa mais importante da vida dele, que isso, que aquilo outro, e agora eu tô falando sobre mulher no jornal, que às vezes mulher tem que morrer mesmo porque ela fez tal coisa, ou, sabe, vocês entenderam o que eu quero dizer. Não use isso como uma verdade absoluta, mas eu quis dar um exemplo para vocês de contradição. Com isso, em resumo, voltando, veja se você não tá vendo potencial, só potencial. Veja se você não está sofrendo só por potencial. Com isso, acho que a gente termina o vídeo de hoje. Eu espero que essa conversa tenha ajudado você a voltar um pouco mais para si, a conhecer um pouco mais você, porque nós precisamos ser o nosso próprio universo. Eu vejo você no próximo vídeo.